Sou Marcos Monteiro, fui presidente da ABS entre 2010 e 2012, agora sou conselheiro da ABS. Bom, eu, na época que a entidade foi fundada, eu trabalhava numa empresa siderúrgica, na Gerdau, e nós acompanhávamos os projetistas. E nessa época havia uma concorrência de projeto bastante forte, né? Uma discussão entre os projetistas sobre a questão de preço, e o engenheiro Velletri tinha também a sua empresa, e começou com esse movimento, em conjunto com pessoas que participavam do Instituto de Engenharia, outros projetistas, e como eu visitava, na época, muitos escritórios, ouvi, né, participei um pouco dessas discussões, e a Gerdau, por sinal, foi uma das patrocinadoras, oferecendo as primeiras cadeiras para o auditório da ABS. E daí, posteriormente, eu saí da Gerdau, tive uma sociedade num escritório, que foi com o Francisco Graziano, que foi o segundo presidente da ABS, o Velletri ficou por 4 anos, e daí, quando eu era sócio do Graziano, ele foi presidente por 2 anos, e daí foi meio caminho natural, né, participar da entidade. Olha, a ABS tem tido um papel fundamental, não só para a engenharia estrutural, como também para o setor. Então, primeiro para a engenharia estrutural. A ABS, eu acho que a grande função dela e o motivo de surgimento da ABS foi a valorização do profissional da engenharia estrutural. Foi passar para o mercado, fazer o mercado entender a importância do engenheiro estrutural. É uma missão dificílima, né? Eu acredito que até hoje a gente continua buscando dentro da entidade uma forma melhor de se comunicar, não só com os contratantes, que são as construtoras, que são as empreiteiras, mas também com o público em geral, de mostrar o trabalho importante que o projetista presta para a sociedade, em especial com relação à segurança dos empreendimentos imobiliários, de shoppings, de edificações que as pessoas usam, obras de arte, pontes, viadutos. Então, mostrar que existe um profissional específico que garante a segurança dessas pessoas, mas também, né, para o setor. Em que sentido? A ABS vem se destacando dentre as entidades do setor como uma entidade atuante, como uma entidade preocupada tecnicamente em organizar o setor. E é reconhecida por outras entidades, Instituto de Engenharia, Ibracon, Sinduscons do Brasil inteiro, como uma entidade que agrega aos trabalhos técnicos, aos trabalhos de organização de todo o setor da construção civil. Olha, eu fui presidente logo após o engenheiro Braguin. Primeiro que a ABS tem uma tradição bastante forte de não ter chapas de oposição. Isso, se por um lado, às vezes alguém pode comentar, mas é um continuismo, por outro lado, acho que mostra o acerto das gestões que vêm se sucedendo na ABS. Então, a ABS tem essa tradição de que o vice-presidente é naturalmente indicado, é o próximo presidente. Tem outra tradição de que, em geral, o presidente não se coloca, né, por uma reeleição. O primeiro presidente, que foi o Velletri, teve a coragem, teve a missão de ser reeleito, uma vez ficou por 4 anos na presidência, mas a partir daí, cada presidente tem ficado um mandato de 2 anos, o que a gente comenta internamente que isso é porque, se não mais que 2 anos, a empresa quebra. Então, é o que cada presidente consegue ficar e dedicado o seu tempo durante esses 2 anos. Então, inicialmente falando do engenheiro Braguin, eu tive a felicidade e a surpresa de ele era o vice-presidente, o candidato natural à presidência, e pouco antes das eleições ele me convidou para compor a chapa dele como vice-presidente. E como eu falei, daí o caminho natural é que depois de 2 anos eu viesse a ser presidente. E foi um período de muito aprendizado, de muito trabalho conjunto com o engenheiro Braguin, que era uma pessoa muito ativa, com ideias bastante diferentes, e foi um período, a gestão dele, um período de muita inovação, da criação de novos eventos na ABS, de um crescimento muito grande da entidade.
Então eu entendo que a minha gestão, 2 anos depois, foi de consolidação de todas essas ideias, de todas essas iniciativas que o engenheiro Braguin fez. Durante os meus 2 anos eu peguei um momento de mercado, né, em que o mercado de construção ele entrou numa baixa, num momento de baixa, em que algumas ações a gente teve que fazer um esforço muito grande para conseguir dar continuidade a essas ações. Então eu diria que o grande desafio e o grande trabalho que a gente fez durante a minha gestão foi essa questão da consolidação e de preservação das conquistas que a entidade teve durante a história anterior dela. A ABS firmou uma parceria muito forte com a Concrete Show. Foi um momento também que a feira cresceu, né? A Concrete Show é uma feira específica para a área de estrutura, para a área mais específica de concreto, né? Das estruturas de concreto, projetos, equipamentos voltados para a estrutura de concreto. E daí houve uma separação, né, de empresas que mostravam seus produtos na FEICOM. Houve essa iniciativa da criação da Concrete Show para ser um evento específico da área de concreto. E nós fomos convidados, né, pela entidade, pela Concrete Show, como entidade representativa dos projetistas e, em especial, né, dos projetistas que projetam estruturas de concreto, e reconhecendo aí essa importância da ABS nesse setor, não só para participar da feira, mas para organizar seminários, né, da área de concreto dentro da Concrete Show. Então foi um período, né, de desenvolvimento bastante grande e desafios. Montar um seminário dentro de uma feira do tamanho do Concrete Show foram desafios grandes, mas importantes, em que a gente conseguiu disseminar muito conhecimento para o setor. Na verdade, né, a entidade é feita para os associados. Então, sempre a demanda, e a ABS surgiu assim, é para fazer trabalhos para os associados, para unir os associados e para, como eu comentei anteriormente, para divulgar a importância dos projetistas de estrutura, não só para os contratantes, que são as empresas, os empreiteiros, né, mas também o público final. Então, a gente vê uma importância muito grande da ABS, primeiro na união da classe dos projetistas. Então, uma das ações do engenheiro Braguin foi conseguir organizar uma festa, né, da ABS chamada PUFA. Tem uma curiosidade aqui, eu acho que muitos associados, muitos projetistas ouviram falar desses eventos que eram organizados no final dos anos. Foi iniciativa do engenheiro Braguin, e o nome surgiu que ele falava assim, né? Temos que fazer uma puta festa de final do ano. E daí o PUFA vem daí, Puta Festa ABS. E que foi iniciativas importantes, e numa dessas festas, ela foi crescendo em tamanho, número de patrocinadores, e num determinado momento, numa dessas festas, um arquiteto, né, da Associação dos Arquitetos chegou para mim e falou: Marcos, eu não acredito, porque vocês são todos concorrentes, mas estão aqui nessa festa se abraçando, se confraternizando, conversando como grandes amigos, né? E no mercado vocês estão aí, né, brigando pelo dia a dia. E esse é o espírito da ABS, né? É de pegar, de unir os projetistas, unir as pessoas, fazer com que cada um dos projetistas veja que o problema do outro é o mesmo problema que ele sofre de mercado, com relação a desenvolvimento de projeto, a questão técnica, mas também com relação a valores de projeto, as dificuldades de estruturar um escritório, mas que o objetivo de todos é o mesmo, né? Prestar um bom serviço para os seus clientes, para a sociedade, garantir a segurança das pessoas e entender, né, que independente das brigas que existem nos mercados, discussões de preço, que é natural, as pessoas os projetistas em geral, né, são boas pessoas, pessoas bem intencionadas, que querem prestar bons serviços
e que, quando se unem, né, têm a alegria de poder pegar, conversar, trocar experiências e conviver, né, conviver de uma forma harmônica, pacífica. Então, isso é muito legal. É uma coisa que a ABS conseguiu unir, né, as pessoas e fazer com que as pessoas se conhecessem melhor. É verdade, né, a ABS começou, né, o núcleo inicial da ABS foi em São Paulo, e eu acho que essa expansão se deu de uma forma natural, de uma forma orgânica. Se a gente pega o número de regionais que foram sendo afiliadas à ABS, foi natural, né, não se forçou a situação. Os projetistas dos outros estados foram vendo os resultados consistentes dos trabalhos, os cursos que eram oferecidos, a participação nas normas, e começaram a ter interesse em pegar e se juntar à ABS. E também um trabalho proativo, né, da direção da associação de buscar esses mercados, de começar a conversar com os projetistas mais importantes de cada região, com pessoas, né, professores de universidades de outras regiões, para mostrar a importância de ter uma associação, de se unir em torno de uma associação, para melhorar cada vez mais o ambiente do mercado para o projetista estrutural. Existia uma entidade congênere que não fazia parte da ABS lá no Ceará. Foi uma grande vitória quando essa associação resolveu também se incorporar à ABS. A associação era a ACE, que tinha uma atuação independente e localizada lá em Fortaleza. E dentro desse crescimento, da importância dos trabalhos da associação, chegou um momento, eu não lembro exatamente se foi na minha gestão ou se foi na gestão do Braguin, que ela decidiu vir, né, e fazer parte da ABS. Então, isso nos deu certeza que esse trabalho nacional que a associação vinha fazendo era consistente, e a vinda da CE na época também nos deu uma grande força, né, de mostrar para os demais estados a consistência do trabalho da ABS nacional. A ABS Inovação surgiu da preocupação dos diretores da ABS, da diretoria da ABS, com que a diretoria era formada especialmente por projetistas com maior experiência, com maior tempo de mercado. E da importância, né, da gente começar uma renovação da associação. Um dos grandes problemas que a gente detectou em outras entidades era o envelhecimento, né? As pessoas iam trocando, a presidência sempre se dividia em 2, 3 pessoas, a diretoria ia envelhecendo e a entidade, a associação acabava minguando pelo envelhecimento das pessoas. Então, num determinado momento, nós resolvemos criar, né, essa ABS Inovação, que eram núcleos, eram grupos formados por engenheiros mais novos, em geral para discutir assuntos mais técnicos, mais jovens, né, com muita garra, com muita vontade de participar, que começaram a montar núcleos técnicos de discussão, de norma, ou até de outros assuntos, até alguns ligados ao mercado, e que aos poucos eles foram sendo incorporados à diretoria. Então, hoje, né, nós temos uma diretoria mesclada por pessoas mais experientes, pessoas mais jovens, o que garante aí a continuidade das ações da associação. Com relação aos comitês técnicos, uma ação extremamente bem-vinda, né, de organização daqueles assuntos que os projetistas têm mais dúvida, que os projetistas precisavam de orientações mais precisas sobre como atuar. Uma das primeiras ações de um comitê técnico foi organizar de qual o escopo de trabalho de um projeto, né? Isso para orientar não só o desenvolvimento do projetista, do trabalho do projetista, do que ele deve entregar ao cliente, mas também de mostrar ao cliente o que ele deve receber como produto de um projeto estrutural. Então, esse escopo, né, que foi feito de trabalho, ele mostrava ali desde as normas que têm a ser atendidas, qual o resultado de uma concepção estrutural, o que é um projeto pré-executivo ou projeto básico, qual o conteúdo de um projeto executivo,
para orientar o mercado e mostrar, né, qual o resultado de um projeto estrutural bem feito, porque se você não sabe exatamente o produto que tem que ser entregue, com o resultado final daquele trabalho, você não consegue botar um preço adequado. Então, o objetivo desse trabalho foi esse, né, estabelecer o que é um bom projeto estrutural e, a partir daí, a gente ter diretrizes para a formação de preço desse trabalho. Dar conselho, né, sempre é muito difícil, mas a carreira do engenheiro é uma carreira desafiadora, é uma carreira que oferece desafios todos os dias. Eu, especialmente, né, sempre fui um apaixonado pela engenharia civil, nunca tive dúvida do que eu queria ser na minha vida, eu queria construir casa, desde os meus 5, 6 anos de idade, não sei de onde isso veio, não me arrependo nem um pouco dessa minha escolha da engenharia civil, ela te abre campos diversos, te forma, né, num pensamento lógico, num pensamento estruturado, e que te abre campos em várias áreas, não só de engenharia, mas áreas financeiras. Então, é um curso que te oferece amplas possibilidades. Quem pensa fazer engenharia não deve se até, não, eu só vou trabalhar com matemática. Quer dizer, os campos que te abrem, o mercado em geral, é muito propenso a contratar pessoas com esse perfil, que pode ir para a área de TI, pode ir para a área financeira e por aí afora. Daí, mais especificamente, a engenharia estrutural, eu acho que existe, né, um perfil, existem pessoas que seria impensável, ou elas não aguentariam ficar em um escritório, né, o dia inteiro. São pessoas que têm um perfil mais ativo, mais dinâmico, que gostam de estar na rua, de estar no campo, de estar dentro de uma obra. Então, realmente, o perfil do engenheiro estrutural é um perfil mais introspectivo, de maior concentração. A gente trabalha muito com detalhes e qualquer distração pode desviar a gente de alguma coisa importante, deixar escapar alguma coisa importante, mas de nenhuma forma isso se torna monótono. É um trabalho que todo dia nos desafia, que a gente aprende coisas novas, tem que buscar soluções novas, ainda mais hoje em dia, com o avanço de tecnologia dos materiais, os avanços de tecnologia de informática. Então, é um trabalho muito interessante, mas a gente continua ainda nessa busca, né, de valorizar cada vez mais o trabalho do engenheiro estrutural, de valorizar toda a segurança que traz para a sociedade, de fazer ver aos clientes que esse trabalho precisa ser melhor remunerado pela responsabilidade que ele envolve. Mas eu recomendo, sim, aquela pessoa que tem esse perfil, né, de trabalho interno, focado, mas que gosta de aprender todos os dias, eu recomendo, sim, a área de engenharia estrutural. Bom, então, eu acho que a maior lição que eu aprendi nesses tempos de ABS foi a importância do trabalho associativo, da união das pessoas, de trabalharem em comum por uma causa. E nessa imagem aqui que eu virei, eu vejo a diretoria, quando foi eleito o engenheiro Braguin. Então, temos aqui o Fernando Mialik, o Augusto Pereira de Freitas, o Alberto Nakashi, o engenheiro Braguin, o engenheiro Valdir Cruz, que foi o presidente anterior, e que o Braguin era o vice do engenheiro Valdir Cruz. Tem eu, tem o engenheiro Wagner, tem um aqui que eu não preciso do óculos para ver quem que é. Mas são pessoas muito queridas, pessoas que lá na ABS a gente tem reuniões semanais. A característica das reuniões na ABS é que sempre a gente tem uns 15, 20 minutos iniciais em que a diretoria, né, as pessoas da diretoria trocam experiências, trocam soluções de projeto sem mínimo compromisso comercial ou de esconder, realmente de pegar, de colocar suas experiências, seus conhecimentos. Então é muito bom, né, relembrar esse pessoal, e em especial o engenheiro Braguin, que foi realmente um irmão nesse período que eu convivi com ele. Como eu falei, foi uma surpresa para mim
ser convidado por ele, porque era um profissional extremamente respeitado no mercado, e o convite dele assim me deixou extremamente surpreso e honrado pela confiança que ele depositou e pelos 2 anos que a gente trabalhou muito em conjunto, de ligar de final de semana, de sábado, de domingo, trocar ideia, uma pessoa sensacional, extremamente ativa, e o seu falecimento ali no primeiro ano da minha gestão foi talvez o que mais me marcou sob o aspecto negativo, né, da perda de um grande amigo, de um grande irmão. Aqui na segunda foto, num dos ENESs, né, que a gente participou, o ENES, o Encontro Nacional da Engenharia e Consultoria Estrutural, um evento que veio crescendo ano a ano. Então, estou vendo aqui o Braguin, eu, a Sueli Bueno, o Ricardo França. E você conviver com profissionais desse quilate, né, e com seus conhecimentos, expondo seus conhecimentos, toda a sua experiência, coisas novas, né, que foram desenvolvendo ao longo de suas vidas de uma maneira muito franca, muito aberta, foi talvez um dos grandes ensinamentos que a associação trouxe. E isso nos faz ver, né, às vezes a gente vê tanto durante a vida pessoas escondendo ou achando que tem ali o ovo de Colombo como fosse uma coisa tão importante, e a gente na vida a gente acaba vendo que quando a gente distribui, né, o conhecimento, quando a gente compartilha conhecimento, o retorno que a gente tem é muito mais enriquecedor do que aquela ação de você pegar e querer se cercar, né, ficar dentro do seu mundo. E isso é outra coisa que a ABS me trouxe, né, como experiência e como ensinamento, a importância da gente dividir conhecimento com as pessoas. E é uma coisa que eu tento levar na minha vida acadêmica, principalmente, né, quando dou aula, de realmente transmitir tudo aquilo que a gente pode absorver durante a vida e não ficar contando parte, né, achando que aquele conhecimento que a gente tem é uma coisa tão diferenciada. E o retorno que a gente tem disso é o agradecimento das pessoas, delas verem, né, que você realmente está sendo franco, está sendo aberto na transmissão desse conhecimento, e esse reconhecimento que a gente acaba tendo das pessoas é muito importante para a nossa vida. Nessa foto eu vejo a Iria, que é a presidente da EBSIC, o professor Hugo Corres, espanhol, e eu, né, num dos ENESs que o professor participou. Então, outra preocupação da ABS, né, de não só a gente disseminar os conhecimentos aqui do Brasil, mas também trazer experiências de fora. O professor Hugo Corres, né, com uma atuação com escritórios na Espanha, nos Estados Unidos, e essa preocupação da entidade de trazer o desenvolvimento do que vem ocorrendo, dos avanços nos outros países aqui para o Brasil. Então, mostra também a pujança da ABS e a inovação da ABS na área de estruturas. Saudoso professor Vasconcelos, professor Antônio Laranjeiras, nessa foto, no 9º ENES. Então, aqui nessa foto, estou vendo o professor Celso, lá de Belo Horizonte, professor saudoso, professor Vasconcelos, professor Laranjeiras, ícones da engenharia, né? Então a ABS conseguiu agregar essas pessoas com grande conhecimento, tanto o professor Laranjeiras quanto o professor Vasconcelos, grandes nomes da engenharia, e que, como eu estava comentando anteriormente, né, pessoas que transmitiram, o professor Vasconcelos e o professor Antônio dos Reis Laranjeira, até hoje transmitindo seus conhecimentos, em especial através da comunidade dos calculistas da Bahia, né, que é uma rede nacional de projetistas, né, mas ter convivido com essas pessoas me deu muito orgulho, né, um orgulho bom, um orgulho de estar junto desses grandes ícones da engenharia nacional. Essa foto é do PUFA, a Puta Festa ABS. O Braguinha aqui apresentando, a gente de gravata borboleta ali na apresentação, o engenheiro Júlio, o engenheiro Braguinha apresentando, o engenheiro Veletri,
Os que estão mais longe eu não consigo enxergar aqui. Mas essa iniciativa do Braguin foi muito interessante, porque na gestão dele nós tivemos uma primeira... A gente não tinha uma comemoração de final de ano, fizemos uma primeira comemoração num final de ano para os projetistas, uma maneira bem intimista, né? Se eu não me engano foi no Clube Transatlântico, e o Braguin saiu de lá com a ideia de, não, isso aqui é pouco para a gente tem que fazer uma puta festa para a BESS. E durante o ano posterior, e a gente achando, né, tudo meio maluquice do Braguin, de que como que a gente iria ter condições financeiras para realizar uma festa grande, e a gente trabalhou muito naquele ano posterior, de mostrar a importância da entidade para alguns patrocinadores, para alguns fornecedores, e no final do ano posterior a gente fez sim uma baita festa na BESS. Eu não lembro no primeiro ano, mas o PUFA se prolongou por alguns anos, pelo interesse dos fornecedores, em que os projetistas podiam levar sua esposa e conviver num ambiente familiar, num ambiente de muita cooperação, de muita colaboração e muita amizade entre os projetistas, inclusive, né, essa integração com os fornecedores, integração com outras entidades. Tivemos a pandemia, tudo isso acabou refluindo, eu acho que, mas que a BESS tem condições de, em breve, retomar essa confraternização, que deixou minha esposa até hoje fala, né? Quando chega no final do ano, ela fala que saudades das festas da BESS. Vamos ver se a entidade consegue retomar essas festas. Nossa, aqui eu acho que foi na minha posse, essa foto. Então, estou vendo aqui o Braguin com a esposa, com a Regina, e eu com a minha esposa, o meu filho, eles estão um pouquinho maiores agora, e com a minha filha, né, na minha posse. Né, para mim, um engenheiro, né, que não tinha tradição familiar, e que foi galgando ali, trabalhando em escritórios, depois tendo o meu escritório, como eu falei, ter sido convidado pelo Braguin para ser vice-presidente dele, e me preparando durante esses 2 anos, eu era diretor anteriormente, na gestão do Júlio Timerman, do Valdir Cruz, mas ter sido convidado com ele para ser vice-presidente, com essa perspectiva de ser presidente, e trabalhando em conjunto com o Braguin durante esses 2 anos, me deu total segurança, né, para assumir a BESS, para trabalhar com esses grandes profissionais que compõem a diretoria da BESS, e estar junto com a família, né, porque é um desafio, gente. Esses 2 anos que a gente fica na diretoria da BESS, além de conduzir as nossas empresas, a gente tem que assumir uma carga de trabalho adicional bastante grande. Então, é solicitação de empresa, é a gestão lá financeira, a gente evidentemente tem os diretores auxiliando, mas você tem a grande responsabilidade de fazer as coisas acontecerem. Então, a questão de gestão financeira, de gestão administrativa, de gestão das pessoas, de conversas com entidades. Então, é um trabalho bastante grande, mais compensador. É lógico, e daí a importância da família, que a família tem que dar apoio, porque você vai estar mais fora de casa, dedicando mais tempo à entidade, muitas vezes viajando para as regionais. Então, toma um tempo, por isso que a gente fala, né, 2 anos é meio que o limite para a gente trabalhar pela associação, mas quando você faz um trabalho dentro de uma associação séria, motivada, que trabalha pelos projetistas, com uma causa bem determinada, e que a gente vê os resultados dessas ações, esses 2 anos passam muito rápido, e a gente sente orgulho daquilo que foi feito, e de entregar uma associação mais forte para os próximos que vão dirigir a associação. Cooperativismo. A do Braguin, sem dúvida. Professor Vasconcelos, tanto professor com relação à técnica, como também professor de vida. A humildade dele é uma coisa que marcou muito na minha atuação profissional.